Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais fascinantes e, olha, misteriosos da Antiguidade, o Evangelho de Marcos. Ele é curto, vai direto ao ponto e, como a gente vai ver, parece quase um roteiro de filme de ação. Vamos investigar por quê. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: como pode o menor dos evangelhos ser, ao mesmo tempo, o mais acelerado e intenso de todos? É uma narrativa que não para, cheia de milagres e poder, e a resposta, acredite, revela tudo sobre quem escreveu e para quem. Então, vamos começar nossa investigação pelo estilo. Diferente de outros relatos, Marcos não perde tempo com longos sermões ou genealogias. Não. É pura energia. Um texto que nos joga direto no meio da ação. Para a gente ter uma ideia, é só comparar com o Evangelho de Mateus. Enquanto Mateus apresenta Jesus como grande mestre, super focado em ensinar e cumprir as profecias, Marcos nos mostra um homem de ação. Aqui o que importa são os feitos. É o poder divino acontecendo, em movimento. E é aqui que a coisa fica interessante. Mesmo sendo bem mais curto que Mateus, Marcos cobre quase a mesma quantidade de eventos. Como ele faz isso? Com um ritmo que não dá trégua, criando uma sensação de urgência constante. A pergunta é, por quê? A primeira grande pista para entender esse ritmo frenético está na identidade do autor. A tradição aponta para uma figura que a gente não esperaria. Alguém que não fazia parte do círculo dos 12 apóstolos, sabe? E isso torna tudo ainda mais intrigante. O autor é João Marcos. Ele não andou com Jesus, mas, olha, ele estava bem no centro da igreja primitiva. Era primo de Barnabé, viajou com o apóstolo Paulo. A casa dele era um ponto de encontro crucial do cristianismo em Jerusalém. Ou seja, ele era um conector, alguém que via tudo de dentro. E aqui está a peça-chave do quebra-cabeça. Esse testemunho de Pápias, um bispo lá do segundo século, é a nossa evidência histórica mais forte. Ele diz que Marcos não foi uma testemunha ocular, mas sim o intérprete de Pedro. Basicamente, o que a gente lê em Marcos são as memórias, as pregações e os relatos cheios de vida do apóstolo mais próximo de Jesus. Isso nos leva direto para a data em que foi escrito. A maioria dos especialistas concorda que Marcos é um evangelho muito antigo, provavelmente escrito ali entre 55 e 70 depois de Cristo. Isso o coloca pertinho dos eventos que ele descreve, quase como um jornalismo em tempo real, baseado na memória viva de Pedro. Ok, então já temos o autor, o intérprete de Pedro. Agora a próxima pergunta é, para quem ele estava escrevendo? As pistas, de novo, estão escondidas no próprio texto, e elas apontam direto para um público que não era judeu, provavelmente um público romano. É só a gente olhar de perto o texto. Marcos vira e mexe para e explica costumes judaicos, como a lavagem das mãos. Ele traduz palavras em aramaico, a língua que Jesus falava. Ele até usa termos em latim, como centúrio. Nada disso seria necessário se o público dele fosse judeu. Fica claro que ele está traduzindo a história para estrangeiros. Agora vamos juntar as peças. O autor, sendo intérprete de Pedro, o público, sendo romano. Isso nos leva ao coração da mensagem de Marcos e explica por que ele é tão focado na ação. Pensa bem, para uma mentalidade romana, que era super pragmática, focada em poder e autoridade, a prova mais forte da divindade de Jesus não seria citar profecias antigas. Seria ver demonstrações de poder, ali, na hora. Milagres, curas, controle sobre a natureza. Isso sim impressionava. E a ferramenta que Marcos usa para criar esse ritmo é uma palavrinha grega, teos, que quer dizer imediatamente, logo em seguida. Ele usa essa palavra mais de 40 vezes. É mais do que todos os outros evangelhos juntos. É como se ele estivesse narrando, e então, imediatamente isso aconteceu. E logo depois aquilo, ação, ação e mais ação. A mensagem é clara. Para Marcos e seu público, os atos de Jesus eram o argumento principal. A ação, sem dúvida, falava muito mais alto que as palavras. Isso tudo se amarra no tema central de Marcos, Jesus como servo perfeito. É por isso que o evangelho já começa sem genealogia. A linhagem de um servo não é o que importa, certo? O que importa é o seu trabalho, o seu serviço. Marcos apresenta um Jesus que veio para agir. Para a gente ir fechando, vamos pensar um pouco no impacto desse livro. Por que esse evangelho, tão pequeno e enérgico, é tão fundamental? O legado dele é gigantesco. Por ser considerado o mais antigo, Marcos é tipo a planta baixa, o primeiro rascunho da história de Jesus.
Acredita-se que tanto Mateus quanto Lucas usaram o texto de Marcos como uma de suas fontes principais. Eles pegaram esse rascunho e expandiram, adaptaram. Sem Marcos, a história que conhecemos poderia ser bem diferente. Então, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Como a nossa leitura de Marcos muda sabendo de tudo isso? Ler esse evangelho não é só ler um relato antigo, é quase como ouvir a história contada com a paixão e a urgência de Pedro, mas pela caneta do seu fiel intérprete. É um vislumbre cru, direto e poderoso do Jesus de ação.